Olá para todo mundo, eu sou a Aline, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje, para combinar com o clima do final do mês de outubro, eu vou trazer uma leitura fantástica. Hoje a gente vai conversar sobre a lenda de Sleepy Hollow. Essa história deve ser bastante conhecida de vocês em função do filme, lançado em 1999, 2000. Foi um grande sucesso. E então hoje eu venho trazer o conto que embasou essa história. Claro que o tom do conto é bastante diferente do tom do roteiro desse filme, mas vamos ver de qual deles vocês vão mais gostar. Eu tô lendo essa edição, é uma edição que eu comprei no Uruguai antes da pandemia. É uma edição que traz outros 2 contos igualmente de natureza fantástica e contos que trazem um personagem muito caro ao autor do livro, que é o Washington Irving. Esse autor, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho, mas ele assinou alguns contos com esse pseudônimo, Dietrich Knickerbocker. Knickerbocker significa bombacha, aquelas calças bem largas usadas pelos gaúchos da região da fronteira. E Dietrich é um nome bastante comum na Alemanha e até mais na Holanda. Essa cultura holandesa tem bastante a ver com o clima dessa cidade, dessa região onde a gente vai entrar. Esse conto se passa logo depois da conclusão da Guerra Americana de 1812, também conhecida como a Guerra Anglo-Americana. E as lendas e os acontecimentos violentos, bélicos desse conflito geraram uma grande impressão nas pessoas dessa cidade. E é então com base nesse cenário psicológico de influência dessa guerra recém-encerrada que o Washington Irving vai contar a história de alguns personagens interessantes. Essa região de Sleepy Hollow, ela foi colonizada por holandeses. Então, há várias gerações, os holandeses tomam conta daquela região. E a figura do professor Ichabod Crane vai ser a figura de um estrangeiro. Por mais que ele esteja em solo americano, ele é um americano dentro de uma cultura holandesa. Nós temos uma série de fazendeiros também holandeses. Temos a grande Katrina, uma personagem que vai ser muito importante para a nossa história. E temos uma lenda. O grande rei da região, segundo o nosso autor, é o Cavaleiro Sem Cabeça. Esse cavaleiro que teve a sua cabeça arrancada por uma bala de canhão durante a guerra. Então, o fantasma desse cavaleiro vagaria por essa região em busca da sua cabeça perdida. A lenda do cavaleiro, ela parece muito mais fascinar do que aterrorizar propriamente as pessoas. Todos conversam muito sobre isso e, embora uma série de outras lendas mais antigas, mais atuais, sejam contadas entre os habitantes, sobretudo entre as mulheres, a lenda do cavaleiro, ela reina sobre o interesse das pessoas. Bem, aqui eu acho que a gente já tem, então, os elementos para compor o nosso conto fantástico. Uma lenda de fantasma, um professor imaginativo, uma comunidade holandesa agrícola e esse misto de terror e fascínio por lendas que abordam o sobrenatural. Lançado esse enigma, eu vou falar um pouquinho sobre o autor desse conto. Washington Irving foi um escritor bastante notável, um sujeito bem interessante que teve uma vida intensa. Ele foi conhecido como um grande cronista da sua época. As suas histórias eram conhecidas por ter bastante relação com a sua personalidade. Ou seja, eram cheias de vitalidade, de autoconfiança, de alegria. E apesar desse tom que, de certo modo, o Irving estava até inaugurando na literatura americana, ele se inspirou muito no modelo de romance gótico europeu. Não só ele, mas parece que o Edgar Allan Poe também. É por isso que ele foi tão bem aceito na Europa. Mas ele foi um escritor que teve sucesso na vida profissional. Ele realmente conseguiu viver da sua escrita. E é nessa geração de autores como o Irving e o Poe que os estudiosos costumam localizar as origens da literatura norte-americana.
O Irving nasceu em 1783 em Manhattan, Nova York, e além de escritor, ele desempenhou funções políticas e diplomáticas muito importantes. Além disso, ele foi biógrafo, ensaísta, membro da Academia Americana de Artes e Ciências, foi dramaturgo, poeta e ensaísta. Apesar de ter estudado direito, ele sempre foi apaixonado pela literatura e, sobretudo, pelos relatos jornalísticos. Ele viajou pela Europa, mas ele retornou antes dessa guerra anglo-americana de 1812 e chegou a assessorar com estratégias militares o governador. A morte repentina da sua noiva, bem no início da sua vida, acabou o deixando meio traumatizado e ele decidiu continuar solteiro pelo resto da vida. Ele viveu na Europa por 17 anos. Dresden, Berlim, e ele chegou a ter um romance com a grande Mary Shelley, a autora do nosso Dr. Frankenstein. Inclusive, já tem vídeo, tem 2 vídeos sobre esse romance aqui no canal. O Irving escreveu uma biografia bem importante sobre George Washington e, como ele foi embaixador também americano em Madrid, ele pôde se aprofundar bastante na cultura e na literatura espanholas. Ele morreu em 1859 e foi sepultado no cemitério de Sleep Hollow. Esse nome vai ser muito importante aqui para a nossa história. É o conto mais longo desse livrinho. Ele tem cerca de 64 páginas nessa edição que eu tô lendo. E é um conto bem interessante porque ele não começa com um tom de conto fantástico. Ele começa mais com um tom amistoso, de quem vai contar um caos, vai contar uma história num ambiente aconchegante. Então, o tom do início da história é produzido de forma a trazer o leitor para o centro desses acontecimentos, meio que hipnotizar o leitor. A primeira página do conto já define o tipo de narrativa que a gente vai encontrar. O narrador vai contar pra gente uma história que ele achou entre os papéis do falecido Dietrich Knickerbocker, esse personagem de outras histórias do Irving, mas que também vai ser um pseudônimo com o qual o Irving assinou outras histórias que ele escreveu. Primeiro de tudo vem a cidade. Sleep Hollow, como o nome já diz, a cidade, o Vale Sonolento, é uma cidade em que os moradores vivem sob a influência de um clima de imaginação, de sono, de sonho, como se essas fronteiras entre sono e vigília, entre sonho e realidade, estivessem meio que turvadas. É um lugar de muita paz e calmaria, todos os habitantes compartilham esse mesmo temperamento e todos parecem estar submetidos a esse clima de dormência da região. Assim, os fatos da realidade que são comunicados, que são compartilhados, eles estão muito bem costurados com lendas e acontecimentos sobrenaturais. Como se houvesse uma espécie de continuidade entre um e outro. Os habitantes, além de calmos, pacíficos, eles também têm uma tendência a serem bastante imaginativos. E a lenda do cavaleiro sem cabeça, que vaga pela noite em busca da sua cabeça perdida e pela manhã retorna ao seu túmulo, num cemitério ali perto, é uma lenda que faz parte da fundação dessa cidade. É uma história mítica, ao mesmo tempo bastante real, que embasa o imaginário daquelas pessoas. Em lugar de assustar logo no início, esse convite, essa sedução para entrar no sonho do autor, no sonho da narrativa, é aquilo que vai nos fazer também ficar fascinado por essa origem da história do cavaleiro e, sobretudo, pelos próximos acontecimentos que o autor vai ficar prometendo a todo instante. E Rabod Crane é um professor da escola local que é americano, mas de outra cidade, Connecticut, e ele vai para lá trabalhar e educar as crianças. Apesar de morar na escola, ele acaba se hospedando ao longo do ano em várias fazendas da região. Fazendas dos pais de seus alunos, que financiam a manutenção daquela escola. Além de professor, ele costumava também levar as notícias de casa em casa
e de compartilhar do trabalho rural que era feito ali durante as férias de verão. Ele gostava muito de ouvir e de contar histórias de bruxas, tanto que um dos seus livros preferidos era o livro sobre as bruxas da Nova Inglaterra, do Cotton Mather. E Rabot era imaginativo, era um romântico. Ele dava aula de canto, gostava de dançar, tocava piano. Era um grande artista, um intelectual, dentro daquela comunidade de trabalhadores, de comerciantes, de fazendeiros, pessoas mais rústicas, de outro temperamento. E o Irabod teria passado a sua vida tranquilamente se não tivesse se abatido sobre ele um dos piores feitiços, que foi ter se apaixonado pela Katrina, uma menina de 18 anos, que era uma das suas alunas de canto e filha de um dos fazendeiros mais ricos. Aos poucos, ele passou a cobiçar o coração dela e tentava, com as suas estratégias poéticas, conquistar a ela e ao seu pai. Porque, além de ser uma moça muito bonita, ela era a única herdeira de toda aquela fortuna. Ou seja, ela era um partido irresistível. O seu grande rival nesse amor pela Katrina era um jovem conhecido como Brum de los Huesos, uma espécie de vassoura dos ossos. Ele era um valentão da cidade, filho de um fazendeiro também, e junto com o seu grupo, a sua gangue de outros brutos como ele gostava de aterrorizar o Irabod. Assim que ele percebeu que o professor ia meio que de mansinho, tentando se aproximar da Katrina, do seu grande objetivo também, ele começou a bagunçar a escola do professor durante a noite, a lhe pregar peças. E o professor achava que ele estava sendo vítima de espíritos, de bruxas que assolavam ali a região. E assim seguiam as coisas para todos ali naquela cidade. Até que um acontecimento começa a bagunçar essa calmaria. O acontecimento é, na verdade, um convite feito por um mensageiro do pai da Katrina, o Van Tassel. Esse mensageiro convida o Irabod para uma grande recepção na fazenda Van Tassel. Aquele convite perturba muito o Irabod. Ele termina sua aula mais cedo, não liga para o mau comportamento dos alunos, ele pede um cavalo emprestado para um fazendeiro vizinho meio rabugento e passa a se arrumar durante mais de 30 minutos com muito esmero para aquela recepção. O ambiente do caminho até lá é um ambiente bem idílico, bem romântico, um ambiente de um coração que espera ter seu amor correspondido. Os trajes que ele usa, a forma como ele vai montado a cavalo, parece muito mais uma aparição fantasmagórica. Ele parece muito mais um personagem assustador e risível, é claro, dessas histórias que ele gosta de compartilhar com as mulheres da cidade. E Rabot chega, então, à recepção tão animado, fantasiando 1001 possibilidades, e todas aquelas iguarias ele come com calma, degustando cada doce, cada prato, como se ele tivesse uma espécie de estômago extra nessas ocasiões. Ele dança bastante com a Katrina, ele é aplaudido e admirado pelo círculo de convidados ao redor deles. Então tudo promete que ele vai ser correspondido nesse sentimento que ele nutre pela moça. Antes do final da festa, as pessoas se reúnem e começam a falar de histórias de guerra. Começam a falar da ponte do soldado, começam a falar uma série de histórias que tem a ver com esse passado mítico, mas ao mesmo tempo bastante real para aquelas pessoas. Fantasmas de pessoas que foram mortas durante a guerra, árvores onde foram enforcados traidores. Então a cidade toda reluz a esse passado bélico tão recente, que é muito mais presente do que passado para aquelas pessoas. Como se fosse um ambiente pesado mesmo, onde esses acontecimentos estivessem ali se desenrolando, como se a guerra tivesse num quarto ao lado, bem próxima, e se pudesse escutar ainda aqueles ruídos. Depois dessas narrativas bélicas, vai chegar a vez das narrativas de terror.
Muitos vão contar suas experiências e histórias antigas e muitos vão dar os seus testemunhos atuais. O Brom de los Huesos, ele vai contar que chegou a apostar uma corrida com um cavaleiro sem cabeça e dessa corrida ele saiu vitorioso. Ou pelo menos, dela ele teria saído vitorioso, segundo a sua versão. O Irabod vai contar também as suas histórias, vai trazer histórias da sua cidade e vai contar histórias que aconteceram com ele ali na própria região de Sleepy Hollow. A noite já ia avançando e no momento em que todos se despediam e iam embora, o Irabod estava ali aguardando um encontro com a Katrina. E eles têm um momento a sós, mas o narrador da história não sabe nos dizer exatamente o que aconteceu. Só se sabe que o Irabod foi rejeitado. Mas a gente não sabe como foi o desenrolar desse diálogo. O que nós sabemos é que o Irabod saiu de lá muito triste, desiludido, se sentindo enganado e uma espécie de delinquente por estar ali num lugar em que ele não era desejado, um lugar em que ele foi rejeitado. Então, o retorno para casa do Irabod, na hora mais escura da noite, na hora conhecida como a Hora das Bruxas, ele vai passar por todos esses lugares, a ponte maldita, a árvore onde um soldado traidor foi enforcado. Ele vai passar por todos esses lugares e esse efeito das histórias de terror contadas, é claro que vão exercer um pavor terrível sobre ele. Verdade ou imaginação do Irabod, ele vai se encontrar com o fantasma do Cavaleiro Sem Cabeça e ele próprio vai se ver numa espécie de corrida. Eles vão correr na mesma direção, o cavalo emprestado de Irabod não vai obedecer mais aos comandos do cavaleiro, e sim aos comandos do cavalo negro do fantasma, do Cavaleiro Sem Cabeça. Ao contrário do que aconteceu com o rival do Irabod, o Cavaleiro Sem Cabeça não vai desaparecer. Ele vai atirar a sua cabeça contra o Irabod. Nesse movimento da corrida, da disputa entre os dois, o Irabod vai cair do cavalo. E o fantasma do cavaleiro, assim descreve o nosso autor, vai passar como se fosse um leve vento sobre o cavalo e o Irabod. No dia seguinte, esse cavalo emprestado vai aparecer na porta da fazenda do vizinho do Irabod. Mas ninguém nunca vai saber o que aconteceu com o professor de escola. O Irabod vai sumir do mapa e todos vão, no início, procurar por ele, vão chegar a encontrar o chapéu dele na área de águas mais profundas do rio Hudson, ali em Nova York. E eles também vão procurar em outros lugares, vão chegar a encontrar a sela do cavalo emprestado e ao lado da sela uma abóbora despedaçada. Será que é daí que vem esse costume de se usar abóboras aterrorizantes no Halloween? Talvez seja uma das origens também. Os anos se passaram e o Irabod virou uma espécie de lenda, uma lenda compartilhada de geração em geração. Muitos achavam que o próprio rival dele, o Brom, tinha se livrado do professor, mas o fato é que essa tentativa de buscar um autor para aquele desaparecimento acabou deixando de ser uma preocupação daquelas pessoas. E chegou até mesmo a existir uma outra versão dessa história, uma versão que representa uma espécie de redenção para o Irabod. Ele teria então saído daquela cidadezinha sonolenta e despertado na vida. Teria se tornado um advogado. E muitos que contaram essa história depois vão jurar que o Irabod, ele tinha mudado de vida. Ele tinha despertado, saído daquela cidade de Sleepy Hollow e tinha então se tornado um político, um advogado muito importante, muito influente em outra cidade americana. Mas esse narrador que conta a história ali tão fielmente, seguindo esse manuscrito do Dietrich Knickerbocker, ele próprio não consegue acreditar em nenhuma das versões contadas, nenhum desses finais para o Irabod, mas ao mesmo tempo ele
não pode deixar de compartilhar aquela história. Tamanha a influência, tamanha a forma como essa história lhe marcou. E vocês? Vocês acreditam em qual versão dessa história? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conto que é bastante diferente desse clima que foi dado ao filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham, quais as semelhanças que vocês encontraram. Eu vou adorar saber.